Bom dia a todos, conseguimos ouvir, sim, perfeitamente. Conhece Paulo Vanda? Sim, Paulo, conseguimos ouvir. Boa. Pronto, são 10 horas, pontualmente. O André já deu alguma introdução, não é? Eu, pessoalmente, também gostaria de agradecer mais uma vez pela disponibilidade de todos. E, pronto, hoje, não é? Nós vamos falar sobre o High Talk. Não é? Será feita uma pequena introdução, no modo geral, para que todo mundo, não é, possa ter o conhecimento de como funciona esta tecnologia. E depois iremos avançar para o P30, que é o foco da nossa apresentação, o nosso webinar. Nós temos parceiros novos, por esta razão que eu decidi não ir diretamente à patrulha, focado ao terminal P30, mas sim falar um pouco sobre esta tecnologia. Ok. Solução Hytera POC com e sem patrulha inteligente. A nossa apresentação, não é, estará dividida em 3 partes. Vamos falar um pouco da solução Hytera, do POC, vamos também falar sobre a patrulha e, no final, não é, desta apresentação, iremos falar uma breve introdução sobre o rádio P30, que suporta esta funcionalidade de patrulha. Depois disso, será feita uma pequena demonstração, não é? Vamos fazer login a partir do sistema de patrulha da ITERA, que não tá hospedado cá em Angola ainda. E o pessoal terá a oportunidade de ver mais ou menos como funciona. Bom, HiTalk. Antes disso, não é? Acho que todo mundo é familiar com as tecnologias DMR, Tetra e outras. E o POC veio, na verdade, solucionar algumas situações ou alguns pedidos dos clientes ou parceiros. O DMR e o Tetra, eles, sem uma infraestrutura, falando dos terminais, têm a capacidade de se comunicar no modo direito. Mas isso, infelizmente, não é? Usa apenas a capacidade do rádio em si, que é a potência de transmissão. Por exemplo, se o rádio tiver uma potência de transmissão de 2 watts no máximo, a gente já sabe mais ou menos quantos quilômetros, teoricamente uns 2 quilômetros, 1 quilômetro, dependendo da situação. Mas isso não é suficiente. Então, aí vem os sistemas para permitir o alargamento, não é, da cobertura. Então, dentro dos sistemas, para o DMR temos os convencionais, que são simplesmente os repetidores, e temos também os trunking, que são já sistemas mais profissionais troncalizados. E esses sistemas permitem, sim, um alargamento na cobertura. Se for um sistema de 50 watts, pode, não é, permitir uma comunicação a 20, 30, 40, 50 km, tudo isso dependendo também das condições onde for instalado. Mas algumas questões são levantadas. Para cobrir, por exemplo, uma cidade, não é? Luanda. Eu dou Luanda porque eu sei que a maior parte do pessoal que está acompanhando é de Luanda, mas eu sei que também pessoas de outros países, como Moçambique, vão ter a oportunidade, eu tenho a oportunidade de acompanhar. Então, vou dar exemplo das cidades, Maputo ou Luanda. Para cobrir estas cidades, não é? O investimento é muito grande. E nem todos têm capacidade para um investimento desta natureza. Suponhamos as empresas de segurança, algumas até podem ter, mas outras não. Mas precisam da comunicação para terem, não é? Ou para apresentar um serviço mais eficiente aos seus clientes. É aí onde vem a tecnologia HiTalk. Pronto. Como é que o HiTalk funciona? O HiTalk usa a infraestrutura das telefonias. Cá em Angola temos Unitel, Africell, que são as mais conceituadas. Temos também a Africell, que é possível. Mas em Moçambique, eu sei, não sou se estou errado, se tiver alguém de Moçambique, por favor, me corrija. Temos até a MCL, a Vodacom, etc. Pronto, então,
o rádio, não é? Ele usa podemos pôr um chip de dados e a partir dali vai poder, né, usando a infraestrutura dessas empresas de telefonia, conectar-se ao servidor central e estabelecer uma comunicação praticamente quase ilimitada. O operativo ou o usuário só precisa estar num ponto onde haja conectividade à internet e ter a comunicação com os seus colegas espalhados pelo mundo. Além disso, não é, esta tecnologia HiTalk também suporta sistema de comando e controle para monitorar os equipamentos, efetuar despachos, não é? Pode também permitir, além de chamadas por voz, videochamadas para aqueles terminais que suportam esta funcionalidade, bem como um sistema de gravação para gravar todas as conversas, não é? E essa gravação pode ser útil em caso de, não é, quando se desencadeia uma investigação a apurar certo incidente. Alguém talvez deu a ordem e deu mal, depois vai dizendo que eu não disse isso, não passei essa informação. Então, tem um sistema de gravação e reprodução que permite recuperar aquela conversa e ser usado como prova. Como também temos os softwares de gestão para assim permitir o gerenciamento dos terminais. Aqui temos alguns terminais da tecnologia bem pouco, PNC 360S, PNC 380 e o PNC 360S e o 380 são rádios portáteis. O MNC 580 temos também outros que são rádios móveis que podem ser usados em viaturas ou escritórios. Estes rádios não são os únicos desta tecnologia. Eu apresento este porque estes rádios não suportam patrulha, são da tecnologia POC, que permitem chamadas, mensagens, mas não suportam patrulha. Pronto, vamos entrar no ponto 2, que é o sistema de patrulha. O que é o sistema de patrulha? Na verdade, é uma solução inteligente, não é? Que permite digitalmente ou gerir digitalmente o comportamento operacional de todas as equipas no terreno e a monitorização, perdão, não é, em tempo real dos estados dos equipamentos. Não é? Então, ele vai permitir que os operativos, não é, possam cumprir as suas tarefas sem falhas e possam inspecionar os pontos em que foram determinados a inspecionar com o mínimo de margem de erro possível. Bom, e por que nós devemos implementar esse sistema de patrulha? A gente sabe que quando não é, uma empresa de segurança e alguns efetivos foram designados a patrulhar certos pontos, eles podem simplesmente não patrulhar no momento certo e dizer que patrulhamos. E o modo tradicional de inspeção, que muitas empresas ainda usam, infelizmente, é tomar nota num papel, não é? ou num book, ou num livro. O operativo era suposto patrulhar um específico ponto 1h da manhã, ele pode simplesmente dormir e pode para despertar às 5 e ir lá assinar no livro, passei às 5 horas no ponto tal. E quando apresentar no seu gestor ou supervisor, não há como o supervisor, não é, duvidar da prova apresentada, não é, pelo seu efetivo. Então, isto não é, pode não garantir uma forma eficiente de se trabalhar. Já com o sistema de patrulha, tudo é feito digitalmente. Tudo é feito digitalmente, não é? Como podem ver nesta imagem, temos aqui alguns componentes da rede. O que é que acontece? Temos o rádio, este terminal que é o P30, e temos alguns pontos de expensão. Os pontos de expensão, né? Lá são colocados as etiquetas ou pastilhas, e eles são programados. O efetivo, a um certo tempo, não é? Período, é obrigado a ir inspecionar e não é? Aproximar o rádio
no ponto de expensão na etiqueta. Aí, automaticamente, o sistema vai receber dados de que, no tempo e data X, este rádio passou para inspecionar. E o que acontece? Aí teremos certeza, não é? Que realmente aquele ponto foi feita a vistoria no período que o nosso cliente desejaria que se fizesse. E, além disso, isto também permite com que gere um relatório automático. O que acontece? O que isso quer dizer? O sistema vai automaticamente mandar um relatório aos clientes. Por exemplo, a empresa de segurança Alfa, só com seus operativos, e eu posso simplesmente dizer, olha, pronto, só obrigatoriamente tenho de mandar um relatório de inspeção a alguém responsável da empresa, onde a minha empresa está a prestar serviço. O sistema pode fazer por nós. Ele automaticamente vai mandar o relatório de todas as atividades, não é? Pode ser definido mensalmente, diariamente ou semanalmente. E isso aumenta a confiabilidade, não é, dos nossos serviços e também garante um serviço de alto profissionalismo. Bom, eu vou falar um pouco dos terminais, especificamente o P30. P30 é um rádio muito fino e leve, extremamente confortável, não é? Como podem ver nas imagens, eles podem ser levados no ombro e na cintura, sem nenhum incômodo, não é? Pesa simplesmente 170 gramas, extremamente leve, e o pessoal pode se comunicar sem sentir algo muito pesado sobre si. Então, isso também é uma das grandes vantagens, que permite ser usado nos pontos mais próximos, onde a gente pode acompanhar a comunicação. Bem como aumentar o estilo, né? Este rádio está ali no ombro, dá-se uma imagem de mais segurança, não é? Porque há parceiros que há clientes que podem simplesmente rádio na cintura, não prestar atenção, mas já no ombro dão conta, não, esta empresa é extremamente segura e está lá para prestar um serviço adequado. Também tem um ecrã de 1,77 polegadas. Este ecrã vai permitir a gente visualizar os grupos, não é? E também vai permitir a gente ter a informação do pessoal que estiver a falar naquele momento. Porque há empresas com muitos efetivos e nem todos se conhecem. Então, se eu pressiono no PTT, vai aparecer o meu nome no ecrã, conforme foi programado, e os outros vão saber que não, é o fulano que está a falar neste momento. Melhor para se conectar. Este rádio, não é? Como podem ver, tem uma antena salienta e esta antena, não é, facilita a comunicação em zonas onde há muitas barreiras, como podemos assim dizer, elevadores, cabos, aqueles andares negativos. E também tem uma sensibilidade de recepção muito boa. Então, isto aqui é um vídeo, podem ver dentro do elevador. Ok, prontos, podemos avançar. Pronto, teve um problema de rede. Estamos na cave, na garagem.
Pronto, isto é permitido graças além desta antena salienta, não é? É a capacidade de transmissão e de recepção, podemos assim dizer, a sensibilidade de recepção que esta antena traz, permite comunicação, não é? Em zonas onde há certas barreiras. Vamos aqui prontos fazer um teste. Não é? Vamos ver um vídeo sobre o alto-falante. Como todos puderam ver, tem uma potência de áudio de 3 watts, não é? É autossuficiente para a gente não confundir quando é nos passada uma informação. Podemos ouvir claramente e perfeitamente. Pronto, mais longo para durar. Vamos ver também, não é? Um vídeo de teste de durabilidade, não é? Vai testar a robustez do rádio. Por favor, gostaria de ouvir um feedback da vossa parte, se conseguem ouvir perfeitamente os sons ou o áudio dos vídeos, não é? Eu ouço muito baixo. Muito baixo. Ok. Provavelmente o som não saiu dos vídeos. O vídeo Pronto. está muito lento, está lento. Não, a Tá com lentidão pode ser por questão da velocidade da internet. João Paulo Vang, Mas fora, sim. olha, eu acho que ouvimos agora o áudio não é muito relevante. Ok, muito bom. Sim, porque pronto, mesmo os testes feitos, né, isso é feito na China. Cá em África as coisas é totalmente diferente. Este teste feito na China, aqui em África, não era 100% tipo aplicável. Eu já trabalhei, já tive clientes que em menos de 6 meses tiraram o PTT de rádios. Então, depois vamos ver na prática. Ok, sem problema, Sr. Nelson. São pontos diferentes a se tratar, não é? Mas podemos continuar, depois vamos ter um tempo de 10 minutos para todas as questões. Sim, ouço mal, por favor. Ok, continuando. Pronto, vamos entrar na durabilidade. Diga, alguém está tentando. Pronto. Vamos entrar na durabilidade da bateria, não é? Este rádio, quando estiver a operar em modo de conversação, não é? Tem a possibilidade de termos uma conversa contínua de 12 horas. Não é? E em stand-by estamos a falar de 72 horas. Isto já é muito bom porque vem, na verdade, satisfazer ou mitigar algumas situações, não é? Ou reclamação de bateria de alguns rádios POC que a gente tem. Vamos ter este rádio já no próximo mês, princípio do próximo mês. A CICI Angola já importou o sistema completo e chega no nosso país no princípio do próximo mês, depois vamos entrar para a fase de instalação e aí vamos poder comercializar a 100% o sistema patrulha e estes rádios P30. Entrando nos acessórios,
não é? Como todos nós sabemos, existem os acessórios padrões e os opcionais. Então, os opcionais são os fones de ouvido, não é? Quase todos os rádios, fones de ouvido são os acessórios opcionais. E os padrões são os habituais, não? Os carregadores, a bateria, os clipes e etc. Bom, vamos entrar agora numa pequena demonstração prática. Será uma demonstração, não é? Dedicada simplesmente para o pessoal ter uma ideia de como mais ou menos funciona. E depois, quando assim se implementar, e é para breve, nosso sistema, aí sim será feita mais uma formação presencial com os nossos parceiros. Bom, como fazer login na plataforma Hightalk, não é, de Patrulha? É muito simples. É uma web application, não é? Só precisamos ter o nosso computador conectado na internet. A CIS Angola vai fornecer um link. O link é exclusivo para cada organização. E a partir desse link e as suas credenciais, os nossos parceiros vão ter a possibilidade de fazer login no seu sistema de patrulha. Eu vou usar um link. Este link é da Itera. E estará um pouco lento. Pronto. É uma versão, não a versão mais recente, mas a CIS encomendou a versão mais recente. Mas vamos entrar, deixa-me ver. Só deixa-me achar aqui o link. Pronto. Pronto. Estamos no link. Não é? As credenciais. Vamos a usar esta credencial, não é? Que é para teste do look. Temos de pôr a palavra passe. Ok. Como podem ver, temos um checkpoint, uma rota. Eu estava a usar para teste. Eu tenho aqui 2 checkpoints para usarmos neste nosso webinar. Então, põe patrulha, não é? Patrulha posição. Aqui já temos um, isto eu estava a usar para teste, não liguem. Então, vou adicionar uma posição, não é? Por exemplo, o que é uma posição? O cliente de segurança, né, ou a empresa de segurança, né, tem vários clientes. Ponhamos, pode ser um banco, né? Eu escolhi banco por ser mais fácil o pessoal perceber. Banco Z, não é? Banco Z. Mas os bancos têm agências. Então, eu vou pôr aqui. Agência Luanda, por exemplo. E qual a organização? Esta aplicação, não é? É usada para teste Angola e Moçambique. E ele foi programado desta forma. Mas suponhamos que a organização Angola é o nosso cliente, não é? Que é o Banco Z. Dentro do Banco Z, do nosso cliente, na agência Luanda, não é? Temos de ter pelo menos um efetivo, além daqueles que ficam dentro, não é? Ou fora, perdão. Suponhamos que é necessário ter um dentro para extensionar pontos. Isso pode ser usado como podemos tirar, não é? Como, por exemplo, armazéns. Isso é só para o pessoal ter uma ideia. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar qual rádio eu quero que faça a patrulha.
As empresas de segurança, nem todos os efetivos precisam ter esta funcionalidade de patrulha. Só aqueles que forem designados a exercer esse específico serviço. Então, eu adiciono o rádio. Pronto, foi adicionado. Na agência Luanda, este rádio vai fazer o patrulhamento na agência Luanda. E depois eu vou ter de adicionar os checkpoints. Temos o checkpoint, eu já adicionei um, porque o checkpoint tem um número, não é? Que permite fazer a leitura e a troca de dados. Adicionando o checkpoint. Pronto, checkpoint. Eu estou adicionando, mas para qual organização? Banco Zé, não é? Que aqui nesse caso estamos a olhar para Angola. Ok? Então, adicionamos a organização. Vamos pôr o checkpoint exclusivamente aonde dentro da agência Luanda. Há vários compartimentos para serem inspecionados, porque numa agência nós podemos pôr mais de um checkpoint. Então, você pôr porta 3. E aqui vamos adicionar o número do checkpoint. Quarenta e um 910 75999. Ok. Selecionamos a empresa, não é? Onde especificamente, não é? Vai ser posto checkpoint. Temos o número do checkpoint. E agora, a coordenada exata ou aproximada. Há duas formas de a gente adicionar isto, a coordenada, aqui no nosso sistema de patrulha. Diretamente pelo mapa, não é? Podemos simplesmente procurar e selecionar, mas isso não é tão como preciso. A precisão não é igual. Mas pronto, isso também é só como referência, porque no fundo a gente sabe, ok, isso foi posto, este número foi posto na agência Assis, e eu sei em qual porta ele foi posto, não é? Mas de qualquer das formas, há quem, para uma questão de organização, ok, pronto, desculpar algo que estou a ver aqui, o seu Moraes, não consigo ter acesso às imagens. Seu Moraes, por favor, já consegue ver? Já consigo entrar. Muito boa. Muito bom, muito bom. Pronto, então, podemos adicionar a localização pelo mapa ou simplesmente pelos dados, longitude e latitude. Podemos ir no ponto ideal, exato, com um equipamento, ou mesmo nossos rádios também. Alguns rádios têm a capacidade de pegar o GPS da sua localização e colocamos aqui a longitude e a latitude. Mas, pronto, eu vou aqui selecionar qualquer ponto. Suponhamos, pode ser assim, FC Che Guevara. Ele automaticamente pegou a localização. E por aqui vou confirmar. Pronto. Nós adicionamos, não é? Acabamos de adicionar este 41, porque esse já está. Perdão. Não. 41, este. Da porta 3. Depois de adicionar o checkpoint, vamos nas rotas. As rotas é a combinação da posição e o checkpoint. Então, como é que a rota deve ser feita? Baseando-se na posição e o checkpoint, conforme for configurado.
por exemplo, esta rota, o pessoal desta rota eu posso chamar de equipa alfa. Não, equipa alfa não. Eu já pus equipa alfa. Teste. Posso pôr equipa primeira frente. Bom. Frente. Ok. Boa. Organização, a gente sabe. Qual a posição, não é? A primeira frente vai estar na agência Luanda, conforme a nossa programação. Vamos adicionar. Então, ali, ele solicita, ok, esta rota, queria esta rota, baseada na posição e tudo mais, mas precisamos adicionar o checkpoint dela. Né? Então, vamos confirmar aqui, adicionar. Checkpoint. Add. Qual é o checkpoint? Porta 3. Ok. Confirmada. Posso fechar. Ok, pronto. Deixa-me só voltar na rota para saber se temos. Olha aqui, primeira frente ainda não foi adicionada. Vou voltar, forçar, adicionar. 10. Deixa eu ver. Não tem porta 1, 3, 6. Ok, pronto. Ok, deixa-me só ver. Ele diz que já foi selecionado. No momento. Isto é um bug, não é? Esse sistema não é o mais recente, mas deixa-me. Pelo menos que eu sou obrigado a atualizar. Mas não teremos esse problema na versão 1, que assim se vai implementar. Como podem ver, depois de atualizar ele apareceu. Não teremos esse problema na versão, não é? Até porque, pronto, quando a gente instalar, vamos convidar os nossos parceiros todos para uma pequena demonstração e treinamento prático, 100%, todo mundo ter a oportunidade de manualmente criar as suas rotas, eventos e tudo mais. Pronto. Depois disso, não é? Vamos agora ao schedule, ou as agendas das rotações, da rotação, perdão. Então, vamos programar a ronda do pessoal. Entrando no schedule. Ok. Não liguem, isto é um teste. Vamos fazer simplesmente. Ok, pronto. Vamos adicionar a nossa programação. Podemos dar um nome, né, da agenda. Por exemplo, teste. Okay. Dentro da Angola, qual é a equipa, não é? Vamos a falar primeira frente. E aqui tem. Quando é que deve ser iniciada esta ronda? Start date. Não é? O sistema pegou já, como já estamos quase ao meio-dia, então ele pegou, mas nós podemos alterar, se a gente quiser. Podemos assim manter este dia 26, 25, ou escolher dia 26, ou mesmo dia 24. Depende de nós. Então, quando é que vai começar? Quando termina? Posso pôr 24 horas, dia seguinte. Então, quais são os dias da semana que este operativo que foi selecionado para esta ronda, não é? Deve estar nos pontos onde precisamos que sejam feitas as inspeções. Selecionável, podemos selecionar aqui. Né? Por exemplo, aqui vamos pôr. Pronto. Vamos tirar os finais de semana, vamos deixar os 5 dias úteis da semana. Essa programação pode ser feita diariamente, não é? Ou simplesmente não ponho quando terminar, não é? E adicionar, pronto, até um período mais longo. Mas de qualquer das formas, não é? Vamos adicionar o tempo. O tempo de início, o tempo de fim. Também tem essa possibilidade, não é? O sistema é meio flexível, por saber que existem, sim, supervisores também meio flexíveis, que podem dar uma atenuação. Se era suposto entrar às 11,
e o colega, os pensionar às 11, o colega conseguir chegar lá só 11h05, o sistema ainda aceita, porque demos uma atenuação de 5 minutos. Se a gente não atenuar, passado o tempo, nem 1 minuto de atraso não tolera. O sistema não vai registrar, vai simplesmente passar a informação que não foi feita a ronda naquele tempo. Então, como estamos aqui a idealizar a empresa de segurança, vamos ser um pouco mais rígidos, não vamos dar tolerância. Então, tem entrada um pouco mais cedo ou entrada tardia, não vamos dar. E start time, como já são quase 12, vamos pôr 12 horas. End time, time. Confirmando. Pusemos simplesmente um período, das 11 às 12, das 12 às 13, sem permissão de uma ronda antes do tempo que a gente quer, ou sem nenhum atenuante. Não é? Sem nenhum atenuante. Como também podemos adicionar, não, porque isto é manualmente, 1, 2, podemos também adicionar, pronto, várias rondas, não é? Ao mesmo tempo. Posso aqui pôr. Aqui vou pôr já 14, porque ali já temos uma das coisas. Ok. 14 horas. Batch. Ok. 14 horas. Aqui. Patrol time. 60 minutos são 2 horas. Em cada 2 horas ele tem que estar lá. Posso reduzir isso para 60 minutos ou 90, pronto. 1h30. Ou 60 minutos. Ou 30 minutos. Pronto. Tempo de repouso. Vamos tentar ser um pouco mais rígido e não adicionar tempo de repouso. Confirmar, como podem ver, das 12 às 13. Esse é o primeiro tempo que a gente colocou. Depois entram os tempos que colocamos. Neste foi manualmente um apenas. Estes foram vários que colocamos de uma só vez. Não é? No intervalo de 30 minutos. Então, das 14 às 14h30. 14h30 às 15 e assim sucessivamente. E o que acontece? Assim que isto é confirmado, o rádio que a gente selecionou automaticamente vai receber essa informação, não é? E o operativo vai poder ver a partir do ecrã. Ok, foi agendado patrulha para mim nesse período. Pronto, ele é alertado, porque nem sempre temos como passar a informação ligando, bem como também podemos, não é? Porque a partir do Smart One podemos efetuar chamadas, não é? a qualquer terminal. Mas em contrapartida, o sistema é tão inteligente que manda já a mensagem automaticamente. Então, o operativo vai receber essa informação de patrulha e vai estar informado que tem patrulha nesse tempo definido. Tá? Ok? Pronto. Com este sistema, eu posso ir até ali, que é o mais básico possível. Porque, além disso, também, não é? Nós temos aqui alguns relatórios. Os relatórios podem ser vistos. Pronto, olha, aqui temos alguns relatórios de teste e tudo mais. Total 1, pontualidade 0, faltou todos. Pronto, estamos a fazer só um pequeno teste. Não é? Mas com o sistema, não é, que a gente vai implementar, o pessoal vai ter a capacidade de fazer tudo isto e colher toda a informação, teste, levar alguns terminais para teste, e depois aparecer aqui na CICI para dar o seu feedback e muito mais. Pronto.
acredito eu que consegui tempo, não é? Foram de 40 minutos e eu tentei ser o mais breve e transparente possível sobre esta tecnologia, que é o sistema de patrulha. Vamos abrir daqui a pouco 10 minutos para algumas perguntas e respostas. E também esse vídeo vai estar disponível no canal da Hiperangola, no YouTube. Se alguém quiser rever, sinta-se livre, que até para nós é melhor, mais visualização, quer dizer que mais pessoas estão a aprender sobre a nossa tecnologia. E esperamos, não é, que os nossos parceiros nos ajudem a comercializar muito este modelo de rádio, porque falamos do P30, mas o P30 não é o único que tem sistema de patrulha na tecnologia High Talk POC. Temos também o Space 50, mas isso num webinar a posterior será focado, não é? Mas pronto. Obrigado e, por favor, qualquer questão estaria disponível. Paulo Mangue, Sim, Sr. Nelson? da remessa que está a ver, é somente o P30 ou também o P50? P30 apenas. Mas estamos abertos para encomendar mais P50, não é? Mas assim se mandou vir para teste ainda, P30. Ok, perfeito. Agora, quando for implementado, cada parceiro vai ter acesso à plataforma? O acesso não, porque essa plataforma, pronto, o parceiro que quiser terá, pronto, é uma plataforma licenciada, não é? Sim. Nós vamos dar a formação aqui no nosso laboratório na CIS, na nossa Sim. formação prática, vai se criar um link ou um perfil para teste. Os nossos parceiros vão ter a possibilidade de testar. Agora, se o parceiro quiser para si ou para demonstração nos seus clientes, nós também podemos, se for para demonstração nos seus clientes, a nossa conta de treinamento pode ser usada. Nós podemos ceder ao parceiro para ir fazer a demonstração no seu cliente, não é? Para ir fazer a demonstração no seu cliente. Mas se for para comercializar ou para ser exclusivamente do parceiro, vai ter de solicitar uma cotação. Tá bem. Agora, o cliente vai ter acesso? Não percebi. O cliente vai ter acesso à plataforma? Tudo é licenciado. Porque uma Não, empresa de mesmo que tiver que pagar, ele vai ter sim, acesso? sim, porque isso é um link. O que é que acontece? E nós também, e também um dos objetivos da patrulha é mesmo ser gerenciado pelo cliente final, não pela CIS e não pelo nosso parceiro, mas sim pelo cliente Não, é isso final. mesmo. Então ele vai ter acesso com seu pagamento. Vai. Com pagamento. O cliente, se Vai ter quiser, que pagar uma licença extra. Exatamente. De quanto aproximadamente? Bom, este do preço foi o que eu falei com o Sr. Nelson ontem, não mandei. Nós temos um preço ainda não oficial, mas depois eu partilho esse preço a todos os nossos parceiros que quiserem já ter uma ideia. Mas é um preço não oficial, pode sofrer alteração. Mas para quem quiser, todas as encomendas feitas antes da plataforma chegar em Angola vai ser considerada aquele valor. Mas depois da plataforma chegar em Angola, a gente analisar e se for necessário, sofrer alguns ajustes, vamos comunicar sim com antecedência. Eu depois vou fazer chegar o preço provisório ao Sr. Nelson e os outros parceiros que quiserem também podem mandar-me uma mensagem por e-mail ou WhatsApp e eu irei partilhar. Tá bem, porque é essencialmente que os clientes tenham acesso à plataforma. E pronto, né? Porque muitos clientes já estão habituados com outras soluções, né? Acredito que a Itera, nesse quesito ainda, talvez está a começar agora, e já tem clientes que estão mais avançados. E uma da mais-valia seria que os clientes tivessem acesso à plataforma, quer seja grátis, quer seja pago, mas que realmente tenham. Por quê? Eles vão ter uma solução 2 em 1. Acredito que essa solução local, a Itera é a primeira.
tem outras soluções realmente, mas tem que fazer a importação. Então, acredito que não somente basta ter 2 em 1, mas se o cliente realmente tiver acesso à plataforma, a gerir, configurar, né, os seus próprios pontos de patrulha, sim. Seria Não, muito Pois é, Sr. Nelson. Isso é verdade, porque quem vai gerir esta plataforma, aqui fala André Gendaidera, quem vai gerir essa plataforma, quem vai criar as suas tarefas, as suas rotinas e onde é que vão ficar os pontos de inspeção, são os clientes próprios. São eles que vão definir tudo isso conforme as circunstâncias reais deles e o contexto deles. É por isso, convém os clientes terem os seus acessos a esta plataforma, porque ninguém consegue fazer definição por eles. E a não nem falar de umas situações que eles precisam de fazer a atualização das suas tarefas, eles não podem sempre contar com os parceiros para fazer uma alteração e outras. Então, convém os clientes terem o seu acesso autônomo e independente a esta plataforma, para que eles possam fazer as suas alterações e atualizações das tarefas, das localizações, dos pontos de inspeção, etc. Ok? Isso não é nenhum problema e isso é muito normal para, para realizar essas novas formas de controlar. Yeah, é isso mesmo, André. E o Sr. Nelson pode ficar descansado, porque esse sistema, ou esta solução, foi desenhada para isso mesmo, para que os nossos clientes, não é, tenham a possibilidade de gerir as suas rotas, de acompanhar. Porque nós não precisamos saber e ter esses dados sensíveis conosco, não é? Então, os clientes vão ter sim o acesso total e completo, e é assim que foi desenhado. E se um cliente quiser que seja assiste a gerir a sua plataforma, infelizmente não será possível, porque a CICI não vai prestar esse serviço. Isto é mesmo exclusivo para eles, para terem autonomia, qualquer hora, alterar o seu modo de trabalho, ou fazer algumas atualizações. Tá bem. Obrigado. Tá? Mais alguma questão, por favor? Foi bem dito que aqui sobre o P30 e o P50 que está em projeto. Concernente ainda essa plataforma, já caso se alguns clientes aderirem a esse serviço, ainda já foi criado essa mesma plataforma, porque clientes ainda querem implementar algumas coisas que não foram criadas, porque há pessoas que têm um pensamento além do normal. Por exemplo, se por acaso alguém estiver a usar essa mesma Eu plataforma, acho que alguém está junto. Está tendo muito ruído. baixa só um pouco o som. Se por acaso alguém estiver a gerir essa plataforma, já uma empresa muito sensível que é ligada à transportação de dinheiro, e por acaso a pessoa que a DTI que estiver a gerir, a controlar essa mesma situação a partir dessa plataforma, por acaso aparecer alguém que rastreia essa informação e apaga, tem como localizar essa mesma pessoa que apagou a informação ou passou a informação a partir desses dados, porque a empresa faz a transportação do dinheiro. Quem estiver a gerir essa plataforma sabe os pontos em que os colegas, nesse caso, alguém da patrulha está a circular alguns pontos de Luanda e transbordar essa própria informação. Tem como buscar, se por acaso essa informação sair da área de jurisdição para outras pessoas. Porque normalmente os clientes querem se sentir mais seguros. E esse sistema de patrulha é mais uma tecnologia, e tecnologia, hoje em dia nós temos muita sensibilidade, há muitos hackers, há muita fuga de informação, as pessoas têm uma adaptação muito avançada, então queremos saber, eu como, nesse caso, parceiro e como cliente, a essa sensibilidade, nesses casos, como é que a CICI vai gerir as questões por aí, os parceiros ou os clientes podem sugerir, porque há questões que ainda vão surgir dentro mesmo dessa plataforma. Porque a informação pode vazar a qualquer momento e a pessoa que está lá a gerir essa plataforma não sabe como é que saiu essa informação, mas há pessoas que vão ter acesso
E como São Paulo já teve essa formação, tem como compilar a pessoa que extraiu a informação, nesse caso o dado, ou em que parte e que ponto saiu a informação que foi passada por fora. Há empresas que hoje em dia estão a aderir muito a esse sistema, tanto faz o pouco, o P30 que está aí e já as câmaras corporal. Então, os clientes querem se sentir cada vez mais seguras, visto que essa é uma nova tecnologia e tecnologia também tem as suas invasões. Queremos saber se esse mesmo equipamento foi criado com muita segurança ou ainda pode haver algum rastreio e pode assim acontecer. E eu quero saber se como ir buscar essa informação que foi passada para fora, ver em que ponto a fonte saiu e transmitiu para essa mesma informação sair do sistema. Não sei se fiz perceber. Alô? Se calhar, aqui fala André sem entender. Se calhar eu posso responder a estas perguntas, ou resumidamente, uma pergunta, como é que vamos. Desculpa, Ali, podia baixar o volume? Está com muito Sim, barulho. baixa só o volume do telefone. É assim, eu estava a falar assim. Eu vou responder a esta pergunta, resumidamente, em dois pontos. O primeiro ponto, quando falamos de fuga de informações sensíveis para fora, estamos a falar dois pontos, dois lados. O primeiro lado é falamos as fugas das informações dos terminais, dos rádios próprios. E a gente consegue fazer controle dos rádios. Sim, senhor Edifânio, daqui a pouco vou responder à tua pergunta. Primeiro lado, os rádios, se a gente perceber os rádios invertidos, a gente consegue fazer um controle remotamente para desativar. E se percebemos, ok, agora, afinal de contas, já perdemos esses rádios e não estamos com esperança de procurar e encontrar isso de volta. Ok, vamos a matar, entre aspas, matar os ratos, deixando os ratos a tornar em uns porcos. E se a gente consegue encontrar de novo esses ratos, podemos reativar os ratos. E nesse caso, estamos a evitar uma situação da fuga das informações dos ratos próprios. E assim que outras pessoas encontrarem os nossos ratos perdidos, eles não vão ter acesso, porque os ratos já foram desativados ou mortos, entre aspas. Isso é o primeiro lado dos rádios. E por outro lado, essas plataformas, o seu acesso dos clientes finais, eles vão ter as suas contas no nível mais baixo, quer dizer que é como se fosse uma subconta. E essa subconta é normalmente criada pelo operador, quer dizer que neste contexto é a Sisi. A Sisi vai criar uma subconta que os clientes finais vão ter a sua palavra-passe para entrar e aceder a esta plataforma. É por isso, as outras pessoas não sabem o que aconteceu nas suas contas e a gente não sabe as informações sensíveis e detalhadas dos clientes finais. Nem falar nem falar das rotinas, das tarefas. Quando eu falo de tarefas, estou a falar daquela schedule, em termo inglês, a que horas eles vão aonde para fazer a sua picagem em co-localização. Ok? Estes dois lados, eu não sei essa resposta é satisfeita ou tem mais algumas dúvidas, mas deixe-me responder a pergunta do senhor Edvânio, se faz favor. Obrigado, André. A minha questão, não sei se consegue ouvir-me bem. Todo mundo consegue ouvir-me bem, né? Sim, consigo. A minha questão era, é eu começar aqui com a parte das licenças, né? Esses rádios precisam ser licenciados e se sim, como é que funciona o modelo de licenciamento? É por utilizador, é por canal, é mensal e anual? Você podia falar um pouco sobre essa parte, André?
Estes rádios, antes de falarmos deste serviço de patrulhamento, de patrulha inteligente, este serviço é vinculado a serviço High Talk. Diariamente falamos Rádio POC. E essa Rádio POC é um serviço alugado, quer dizer que a gente paga mensalmente, trimestralmente, anualmente para o operador local. Nesse caso, pode ser a Sisi, pode ser outro operador em outros países. E quer dizer que sem o serviço de High Talk, a gente não vai utilizar esta patrulha. E voltando à tua pergunta, a gente tem que pagar conforme quiserem. Quer dizer que se eles quiserem utilizar esses rádios só para este trimestre, ok, pagam para 3 meses. E depois destes 3 meses, o serviço acabou, então não se usa mais. Ah, obrigado, André, obrigado. Também com uma pergunta, não sei se foi falado, também entrei um pouco tarde, mas vou fazer assim mesmo, e se já ter sido respondida, ajuda-me a entender. Foi falado alguma coisa sobre o tempo de latência nas comunicações entre as redes, por exemplo, 3G e 4G. Não sei se podia falar um pouco sobre isso também. Quando falamos de rede pública, quando falamos dos dados móveis, normalmente os nossos parceiros, clientes têm esse tipo de preocupação. Eles preocupam-se preocupam-se com essa qualidade da rede pública. Em Angola falamos Unitel e Africell. Sim, é uma preocupação. O André sabe que aqui as comunicações têm as suas dificuldades, né? Pois é, pois é. E normalmente também o senhor Nelson Silva também tinha essa preocupação, enquanto o senhor Paulo fazia esta apresentação. O senhor Nelson tinha a mesma preocupação, ele disse que na China temos uma qualidade de rede pública totalmente diferente com a África. Isso é verdade, mas repara aí, mas estes rádios POC também dá para comunicar em 3G, mas nesse caso só estamos a garantir a voz. Quando precisamos de transferir os dados, esses dados de picagem, e até se precisarmos de enviar algumas imagens, fazer transmissão de umas imagens de picagem, isso vai necessitar RTE. Vai necessitar RTE. Quer dizer, 3G podemos garantir a voz. Se precisarmos mais, vamos garantir a qualidade de RTE. Uma cobertura estável. E isso mesmo, André falou muito bem. Pronto, eu acidentalmente desativei o meu microfone, pensei que tivesse ativo, peço desculpa. Eu estava aqui a falar, afinal de contas, estava com o microfone desativado. E é mesmo isso que o André acabou de falar. Não é? É um serviço pago, que são pagos, né? Não é, pronto, o operador, não é? Que ele estipulou métodos de pagamentos que são trimestralmente, semestralmente, não é? Ou anualmente, dependendo do nosso parceiro, não é? Pode escolher dentro desses 3 métodos de pagamento. Paulo, pronto, deixa-me aproveitar aqui. Existe alguma opção, falando dos rádios desta tecnologia há pouco, existe alguma opção de fallback, por exemplo, redundância, quando há, por exemplo, perda de rede móvel? Existe, por acaso, alguma opção como Wi-Fi ou outra tecnologia? Olha, Por falou. que desta Sim, sim. pergunta? Assim, sabe como é que é aqui, né? Nós aqui temos zonas mortas. E se eu estiver numa zona morta, por exemplo, estou logo sem comunicação. Qual é o meu battle card para, por exemplo, esta situação? Esta é uma situação. E já vai conseguir respondê-la. Eu também tive com um cliente ainda ontem, aqui nas nossas instalações na empresa, e falamos um pouco desta tecnologia. E ele perguntou um bocadinho qual seria o grande diferencial se eu com o WhatsApp posso fazer uma chamada do grupo, por exemplo, a partir de Londres, né? O que é que você me fala do rádio? Paulo, gostava que desses dois aspectos que eu coloquei pudesse falar um pouco também, né? O primeiro e o segundo, né? Ok, pronto. Este rádio, não é? O P30 não suporta Wi-Fi, mas temos outros modelos da tecnologia P, não é? Que suportam Wi-Fi. Então, o Wi-Fi pode ser usado como uma forma de redundância para os rádios conseguirem se registrar no servidor. Agora, o P30 é o entry level, que é o rádio de entrada.
por não suportar Wi-Fi, mas tem um custo também aí ligeiramente reduzido. E pronto, porque nós temos que pensar na possibilidade de várias empresas. Há quem não precisa de Wi-Fi, ok, pronto, não precisa de Wi-Fi, mas o Wi-Fi é uma funcionalidade que sim encarece o produto. Então, este não tem, mas temos outros modelos que a posterior também vai se fazer, vai se preparar um webinar a explicar disso, não é que suportam Wi-Fi também. Exatamente, porque quando falamos de P30, este modelo é um modelo que podemos dizer foi concebido para este típico cenário da utilização para os seguranças, especialmente quando falamos do contexto da África, continente de África. Temos aqui neste continente várias imensas de empresas de seguranças. E este é um setor muito potencial para explorarmos, para expandirmos todos os tipos de negócios. E para essas seguranças, normalmente eles fazem ronda, eles fazem patrulha, eles se movimentam. A funcionalidade do Wi-Fi pode não ser uma necessidade para eles, porque eles sempre estão fora do prédio, fora de uma cobertura do Wi-Fi. É por isso, pensamos, não foi uma necessidade, ok, não adicionamos essa necessidade, nessa funcionalidade oportuno, para não aumentar o preço desnecessário. Isso foi a concessão, foi o ponto de vista enquanto a gente conceber este produto. E voltando à outra preocupação, como é que vai ficar quando os seguranças rondam numa zona seca, numa zona cinzenta, que não tem cobertura de rede pública? Há duas opções. A primeira opção, enquanto os rádios estavam numa zona que não tem rede pública, os registros dessas picagens, dessas rondas, não podem ser transferidos em tempo real para a plataforma, para este centro de controle, ok? Enquanto o rádio voltar a ter acesso à internet, quer 3G, quer LTE, esses dados, esses registros históricos de patrulha vão enviar de novo para a plataforma. Só que isso não vai ser uma sincronização em tempo real. Mas a segunda opção é que, para uma zona definitivamente não temos essa rede pública, vamos voltar a procurar outra alternativa, que será DMR, já não tem a ver com essa tecnologia. Na tecnologia DMR também tem a sua solução patrulha, só que não é tão flexível, não é tão potencial e não tem tantas funcionalidades. Mas também há uma solução de patrulha. Isso pode ser uma alternativa para as zonas que definitivamente não têm rede pública. É tudo. Ok? Mais alguma questão, por favor? Desculpa, Paulo, tenho sim uma. Tem, tem que ver aqui com a integração. Existe alguma integração entre dispositivos POC e as redes de rádio? Por exemplo, o André acabou de falar do DMR. Pronto, isso ia facilitar um pouco a questão da migração e as operações híbridas. Não sei se é possível integrar, é possível, por exemplo, comunicar através de um POC com uma outra tecnologia Aitera? Olha, é uma boa questão. Pronto. Na verdade, é sim. Nós temos algumas soluções de integração entre tecnologia POC e tecnologia DMR, bem como com Tetra também. Então, existe sim uma possibilidade de integração. Obrigado. Yeah, Obrigado. a integração entre POC e DMR, as duas tecnologias, é uma integração mais simples entre todos os tipos de integração, porque ainda tem outros tipos, por exemplo, DMR Tetra, Tetra e POC. Enfim, DMR e POC, as duas tecnologias, podem integrar-se de uma forma mais simples e de uma forma mais econômica, comparando com outras. Obrigado, André. Pronto, vai me desculpar, Paulo, mas eu tenho aqui mais uma curiosidade, tem a ver com Na vontade, por o favor. ambiente de implementação, né? É possível implementar esta solução em ambientes privados, como um on-prem, por exemplo, ou ele está sempre baseado na cloud da Itera? Bom, pronto, estamos a falar da solução de patrulha, certo?
o que acontece? Ambientes perigosos podem ser definidos de várias formas. Poderia nos dizer um exemplo deste ambiente perigoso? Sim, alô, por favor. Desculpa, Paulo, estava no mudo, não percebi. Eu perguntava se é possível implementar esta solução em ambientes privados, on-prem, ou ela está sempre associada, está sempre baseada na cloud da Itera. Ok, bom, na verdade, o que acontece? Esta plataforma é implementada localmente aqui, vai ser implementada na CIS. Bem, aqui na CIS, né, todos os nossos equipamentos e servidores todos vão ser implementados aqui na CIS, e o pessoal remotamente vai ter a possibilidade de acessar. Agora, há aquele caso em que, se o cliente quiser, não é, uma plataforma para ele, nós também podemos não é, comercializar e implementar a plataforma onde o cliente quiser. Também temos essa possibilidade. Não sei se está claro ou se falhei em algum ponto. Sim, ficou claro, mas pronto, aqui a gente começa a dar asos, né, na questão da segurança que o colega no outro lado já estava a perguntar, e também abrir aqui algumas curiosidades, por exemplo, na encriptação que é usada para segurança no sistema POC, e assim garantir a proteção das comunicações. Sabe que algumas empresas, né, pronto, têm preferência de que tenham as soluções implementadas localmente. Pronto, deve ter muitos custos associados para ter essa central local, né? Olha, isso é bem verdade, não é? Mesmo com o sistema high-talk que temos, né? Este que temos atualmente não suporta a patrulha, mas são pontos também levantados por vários parceiros. Assim, se só tem a dizer que garante que não acompanha nenhuma comunicação, até porque já tivemos aqui, não é? Já reunimos aqui na TIC e não ouviu nenhuma comunicação, e temos vários parceiros espalhados pelo país a usarem os rádios, e se por acaso ouvir, pode ser rádio em teste, mas comunicamos ao parceiro, não é? Que estamos a extensionar e tudo mais, quando há uma falha e ele próprio traz o rádio para ser extensionado. Na verdade, a melhor solução, se o cliente tiver grande desconfiança, não é? Que é simplesmente palavras não bastarem para convencer, e se tiver recursos suficientes, também podemos implementar, não é? O cliente pode adquirir o sistema completo, desde hardware e software, e nós vamos implementarmos onde o cliente desejar. Eu teria aqui, se calhar, mais duas perguntas, Paulo, e agradeço a tua paciência. Há alguma opção de personalização desta solução com plataformas de gestão, como ERP, integração com sistema terceiros, tipo SCADA, ERP e outras soluções? É possível integrar esse sistema POC, pronto, e todos esses reportes com um ERP, por exemplo? Olha, eu preciso confirmar essa questão. O que acontece? O reporte, no momento de configuração, não é posto lá o endereço IP, o endereço de e-mail, e os relatórios são enviados baseando-se no tempo de configuração ao e-mail colocado lá. Mas sobre integração, não é? Permitir integração com outras aplicações terceiros, temos outras tecnologias que permitem o API, mas pronto. Esta questão eu preciso confrontar e depois, não é? Então, depois comunico com alguma resposta, tá? Obrigado, Paulo. Também a sinceridade, né? E no caso dos SIMs, eles suportam dual SIM? Bom, depende. Nós temos rádios que suportam dual SIM, não é? Mas essa exclusivamente o P30 não. O P30 é um único SIM. Ok. Eu já não vou fazer mais. Minhas próximas Não, questões esteja à vontade. Se já tem a tiver, ver com investimento, né? ok. Já tem a ver com investimento médio, por exemplo, por utilizador para uma solução pouco funcional. Estaria a falar, pronto, de equipamento, mais a licença, mas pronto, e aqui para ter um horizonte de investimento, assim, já há mais capacidade para propor. Mas aqui já são outras partes. Obrigado, Paulo. Obrigado. De nada. Estamos a ver. Senhor Villegas, Paulo, por favor. A integração do DMR e do POC. Estava aqui a ler a sua mensagem, mas pode falar, por favor. Sim, eu gostaria de saber mais sobre a integração do DMR
e pouca, como funciona? Bom, depende. Como é que funciona? Nós temos uma forma, que o André já acabou de falar, que das tecnologias existentes, a integração entre DMR e o POC é a menos complexa, não é? É a menos complexa. Podemos integrar com um gateway BN100, não é? Este gateway permite, não é, que a gente coloque dentro dele um rádio base, não é? Ou rádio móvel DMR, outro rádio móvel da tecnologia POC, e há conexões dentro dela que depois, não é? Podemos marcar uma formação prática para a gente explicar como ele funciona, porque temos aqui na CIS e podemos testar. E aí sim, este gateway vai permitir a integração entre o DMR convencional e o POC, os rádios POC. A questão aqui foi DMR com POC. Sim, ok, entendido. Então, uma vez que vai ser implementado a partir do gateway, né? Então, se for implementado assim, não tem nada a ver, não vai impedir o acesso tipo à repetidora, nesse caso. Não vai ser necessário usar a repetidora. Não vai ter. Não, o que acontece? Isso depende muito do parceiro, não é? Mas se o parceiro quiser uma eficiência maior, usa sim o repetidor, pode usar à vontade e vai expandir. Como é que isso vai funcionar? O repetidor vai permitir os rádios DMR, não é? Pode ser colocado em zona onde temos dificuldade de sinal das tecnologias, da tecnologia, das telefonias, da rede das telefonias. E eles lá vão poder se comunicar com os rádios POC espalhados nos pontos onde tem a possibilidade, não é, de acessar a internet, seja por Wi-Fi, não é? Olhando para os rádios que suportam Wi-Fi e os que não suportam, simplesmente com o chip de dados ou SIM de dados. Então, pode usar sim o repetidor, podemos sim integrar mesmo com o repetidor os rádios DMR ou a solução DMR com o POC. Ok, obrigado, entendido. De nada. Mais alguma questão, por favor? Não sei se ainda temos tempo. Ok? Acredito que já não temos mais dúvidas, mas de qualquer das formas, o meu contato está disponível. Podem entrar em contato por e-mail ou por chamada telefônica ou WhatsApp. Eu estarei disponível para responder qualquer questão relacionada. Muito obrigado a todos. Tenham uma continuação de um excelentíssimo dia e que esperamos que este novo recurso possa, sim, trazer mais sucesso nos nossos negócios, desde nossos parceiros, CIS e Aitera, não é? E contamos convosco e também podem contar conosco no que for necessário. Muito obrigado e com licença. Muito obrigado, Paulo Lange. E se calhar por falta de tempo, vocês ficaram muitas perguntas por fazer e por ser uma pena. E também é bom ver que todos vocês estão cada vez mais por dentro disto. Vocês estão mesmo a caminhar para nós, para tornarem especialistas neste mercado. Vamos ter cada vez mais sessões como esta, como é a última. Já é a segunda sessão e vamos ter cada vez mais terceira sessão, quarta sessão. Isto vai tornar uma campanha online regularmente. E muito obrigado para vocês e especialmente para o Paulo Vanque. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Tenham um bom dia. Tenham um bom dia. Obrigado, igualmente. Bom dia a todos. Ok, obrigado, sim. Bom dia. Obrigado. Bom dia.
Obrigado, bom dia. Obrigado a todos. Boa continuação.